quem é o talento aqui da Globo fora da Globo? Ninguém, porque a Globo não me dava autonomia, liberdade interna para voltar a criar no nível que a gente sempre criou. As marcas deixaram de colocar dinheiro em emissora, começaram a dissipar no digital. A TV Globo deixou de ser a grande catalisadora de anúncios. E aí, as torneiras de dinheiro que existiam na TV, elas secaram. E depois de 2 décadas, eu percebi que eu tinha necessidade de estar no mundo exterior para não enfrentar o que a casa estava enfrentando. Como sempre, a Última Pauta me colocando em momentos que às vezes eu fico assim, pô, será que tá rolando mesmo? Porque esse convidado que tá aqui hoje comigo, que é um jornalista empreendedor que tá fazendo um monte de coisa e vai te contar, ele é também um jornalista que fez parte da minha quase que formação. Por quê? Porque eu comecei a fazer, eu sonhava em fazer jornalismo porque eu queria cobrir o Corinthians. Então era o rolê. O Ivan tem praticamente a minha idade hoje, e eu já vou dizer que Ivan é esse, mas durante muito tempo eu nessa coisa de querer ser repórter de campo, já formado, jornalista, eu assistia ele na minha televisão no Globo Esporte. E hoje ele tá aqui ao meu lado, na Última Pauta, para contar tudo que aconteceu desse período até aqui e te ensinar um pouco mais. Com vocês, ninguém menos que agora eu sei, corintiano, É isso aí. maluco, torcedor Ivan Moré. Obrigado, cara. Valeu pela apresentação. Prazer estar aqui contigo. Porra, uma alegria. E, pô, bora tocar esse papo aí de reinvenção, né? Eu acho que a nossa profissão, ela tá passando por um processo extremamente profundo de transformação e de reeducação dos profissionais dessa área, né? A gente precisa entender que mundo é hoje, que bicho é esse do mundo de hoje, chamado informação, chamado conteúdo, chamado audiência, comunidade. Então, Um monte de palavra nova pra gente. a gente precisa se adequar. Eu acho que é uma parte relevante da nossa função, é desaprender o que a gente tinha aprendido. Não desaprender, porque a gente acaba usando muita coisa, mas é tentar enxergar com uma outra lente, né, o mundo de hoje. O Ivan, que acabou de ser pai de novo, né? Tá com uma menininha de 3 anos, tá sem babá. 3 meses. Desculpa, 3 meses, 3 meses. tá sem babá e mesmo assim veio aqui bater esse papo com a gente. Obrigado, viu, Ivan? Imagina. Uma alegria ter você. Prazer. Ivan, você falou de reinventar, então vou começar de trás pra frente. Como é que tá esse Ivan de hoje? Que jornalista é esse? O que ele tá fazendo? Qual tem sido o rolê todo aí da tua vida? Ai, cara, assim, a minha vida é uma jornada meio doida, porque hoje eu tenho tentado entender, por meio de aprendizado mesmo, né? A gente não pode parar de aprender nesse mundo tão dinâmico que a gente vive hoje. A tecnologia, ela transformou de uma maneira muito aprofundada a maneira como você comunica, como você monetiza, como você atinge um público, como você gera a notícia por meio de uma narrativa que você precisa ter muito próxima de uma comunidade que é necessária. E eu estou nesse processo de entendimento. Eu acredito que eu já aprendi muita coisa, mas tem muita coisa que eu ainda preciso aprender. Mas o meu momento atual, eu sou gestor da minha... Na verdade, eu preciso aprender, né, a gerir a minha imagem no atual contexto. É difícil falar de gestão, né? Para jornalista, gestão é super difícil. Então, esse aprendizado da gestão da própria imagem, você precisa ter a necessidade de montar uma equipe. Você precisa de uma equipe, você necessita de outras pessoas para tentar... Você tem que ter um grupo que faz isso. Eu sou fruto de uma empresa, eu sou da geração X, né? Então, eu nasci dentro de uma corporação. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, depois eu migrei para uma grande emissora de TV, fiquei 20 anos, e toda a gestão da minha carreira foi feita pelas oportunidades geradas internamente. Que eram trazidas até você. Que eram trazidas até mim, ou que eu cavava, que eu ia atrás, enfim. Mas eu não entendia tudo que existia por trás. Eu só recebia um salário e, por meio do meu salário, eu via que compensava trabalhar daquela maneira, prestando minha força de trabalho. E em 2019, quando eu saí da emissora, e eu pedi para sair da emissora porque eu percebi que no formato que estava, aquilo poderia ser até nocivo para mim. Como é que... Na época você estava apresentando o Globo Esporte? Eu apresentava o Globo Esporte. Como é que foi essa saída? Difícil? Não, foi difícil. Toda saída é difícil, né? Um rompimento de um casamento de 20 anos, cara. Eu nasci dentro da TV Globo como jornalista. Eu saí da faculdade direto para a TV. E depois de 2 décadas, eu percebi que o momento em que a casa se encontrava era um momento que, de certa forma, 2 anos antes eu percebi que eu tinha necessidade de estar no mundo exterior para não enfrentar o que a casa estava enfrentando, que é uma readequação da narrativa para públicos específicos que não dependiam do mainstream. Ou seja,
Quem é o talento aqui da Globo, fora da Globo? Ninguém, porque a Globo não me dava autonomia. Então eu não tinha liberdade para produzir a minha linha editorial, os meus conteúdos. Eu tinha liberdade para fazer palestra. Isso eu já tinha feito. Eu já tinha construído uma narrativa para uma palestra em 2017. Mas até aí, isso era muito restritivo para a época. Então, conexão com marcas, conexão com outras narrativas, participação de outros programas, isso não era permitido. Só que o que direcionou a minha saída não foi só isso, a falta de liberdade. Foi a falta de liberdade interna para voltar a criar no nível que a gente sempre criou, por conta da migração da propaganda no modelo de negócio. As marcas deixaram de colocar dinheiro em emissora, começaram a dissipar no digital, entendeu? A TV Globo deixou de ser a grande catalisadora de anúncios. E aí, as torneiras de dinheiro que existiam na TV, elas secaram. Você sentia isso lá dentro? Sim, eu comecei a sentir por conta da cultura organizacional que passou a ser transformada. Então, assim... Me dá um exemplo de transformação, por favor. Me dá um exemplo dessa transformação. Sim, total. A gente não tinha liberdade para viajar. Eu consegui uma pauta com o Neymar para viajar para a Europa, ficar 2 dias com o Neymar, passar um dia inteiro com o Neymar, para fazer um bate-volta de 3 dias para a Europa. Eu fui conversar com o meu gestor e falou assim, cara, hoje não pode mais, porque a gente não tem grana para você ir. Eu falei, você está entendendo o que eu estou falando? Eu consegui um dia inteiro com ele. Cara, eu vou passar, dá pra gente fazer uma série pro Globo Esporte, eu pago a passagem do meu bolso, eu quero, mas não funciona assim aqui, né, Ivan? E detalhe, hoje existe especificamente aqui dentro do departamento de esporte o núcleo Neymar, ele me explicou. Eu falei, como funciona? A gente acabou de instituir semana passada. Toda e qualquer pauta ou assunto que for tratado no Neymar, necessariamente precisa passar pelo núcleo Neymar, que é gerido pela pessoa tal. E deu o nome da pessoa. Eu falei assim, você sabe quem que apresentou o Neymar à pessoa tal? Fui eu, nos bastidores da Copa América em 2011. Eu estou negociando direto com o pai. Então você está me dizendo que eu não posso fazer essa pauta, primeiro, porque nós não temos dinheiro, e segundo, por conta de um empecilho burocrático que vocês criaram na semana passada, que é uma questão de chefismo e ego, eu não posso? Ele falou assim, é exatamente isso. Eu falei, tá bom. Então, deixa eu anotar aqui no meu caderninho de valores e visão do que eu quero para o meu futuro, para eu saber até que ponto isso vai permanecer e eu vou ofender aquilo que faz sentido para mim. Porque em momentos anteriores, se eu tivesse conseguido isso, a casa pagava passagem de executiva para mim, eu ia numa boa, conseguia fazer entrevista e não tinha essa burocracia. O que aconteceu? A TV Globo foi refém do modelo de negócio e de uma falta de adequação antecipada da inovação que ela deveria ter tido e não teve com o advento digital. Então, hoje, quando eu paro para pensar, você quer um outro exemplo? Eu paro para pensar. Eu me recordo que em 2012 e 2013, eu joguei uma partida de tênis com o Roger Federer e uma partida com o Rafael Nadal. Você jogou? Eu joguei uma partida. Fiquei 45 minutos com o Federer na quadra. Eu acho que eu lembro disso aí. E aí, sabe o que eu produzi com esse material extremamente rico, bruto? Eu produzi uma reportagem de 6 minutos. Isso é muito valioso. Cadê aquele bruto, aquela matéria, aquela captação de imagens? Onde ele foi? Onde ele foi parar? Ele se perdeu. A gente liberava espaço de fitas. Você imagina se a TV Globo se tivesse... perdeu literalmente? Se perdeu? Ele foi apagado. A TV Globo provavelmente deve ter armazenado aquilo, a Elaine me ajuda aqui, no CEDOC, né? É o Centro de Documentação da TV Globo. O restante se perdeu. Aí eu fico me perguntando, lá em 2002, 2013, será que a gente já não poderia ter pegado... A analogia que eu faço é bem simples. Pense que você é uma churrascaria e você compra um boi inteiro do fazendeiro. Só que você não serve só picanha. A picanha e o filé mignon são as partes especiais, certo? Certo. Então, você compraria esse boi para você servir na churrascaria, seu açougueiro vai lá e desossa tudo, só pega a picanha e o filé mignon e joga a fraldinha, a maminha, a costela, o acém embora, o patinho? Não. Você faz outras coisas. Então, a TV não tinha um entendimento do valor do conteúdo produzido de outros canais de distribuição que não o dela e que não concorrentes. Então a TV Globo sempre achou que o digital era concorrente, quando o concorrente era na verdade não era concorrente, era um aliado. Então a gente era proibido, eu fui proibido de mostrar numa reportagem que eu fazia e virava assim, o meu aparelho celular. Por causa da marca. É da marca Apple. Então a TV Globo achava, com o ego aqui inflado, que ela era uma vitrine de distribuição. E ela foi pega de surpresa com a transformação do mercado, com a capilaridade da distribuição digital que passou a existir por meio de produtores de conteúdo digital. As marcas passaram a migrar. Então, se eu colocava 70% antigamente do meu pacote de anúncios enquanto marca na TV Globo, calma aí, quanto custa esse 70% que eu coloco da minha verba? Cara, vamos reduzir para 40%.
Eu distribuo os outros 30 em meios digitais, os outros né? Eu vou segmentar isso e vou ter resultados muito mais interessantes. Então, a queda no faturamento, mas aí até o gigante se mexer foi a custo de muita restrição de verba, enxugamento de mão de obra, mudança da cultura organizacional. Eu brinco que o Dr. Roberto Marinho, uma figura extremamente respeitada e conhecida, esse cara, ele tinha os defeitos dele, mas ele tinha uma virtude. Ele sabia como gerar um senso de pertencimento no cara que era da TV Globo. E eu senti isso, porque eu tinha orgulho de falar que eu era da Globo. E eu saí de lá pensando, não vou sentir rancor, ressentimento, nem nada. Mas eu saí com o pensamento, cara, o Dr. Roberto deve estar se revirando no túmulo, com as gerações subsequentes que vieram e que transformaram o que ele tinha de mais valioso. Não era riqueza, não era presença no mercado, era o valor da cultura organizacional, porque a gente fazia pela Globo, a gente brigava pela Globo, a gente dava o máximo pela Globo. E os gestores subsequentes, né? E aí eu falo, muita gente da família, cara, jogou isso no lixo, jogou no lixo. Uhum. Simples assim. Então, pertencimento se perdeu. Os pertencimentos se perdeu. Total. Quando você apresentava, isso que você está me trazendo agora com muita clareza, até estratégica, né? Porque a gente vê que hoje você domina até a estratégia de comunicação, multiplataforma e coisa e tal, né? Você já tinha essa clareza lá quando você teve esse diálogo? Caralho, velho, tem muitas oportunidades, ou mais ou menos, você só queria propor um debate? Não, eu não tinha essa clareza, mas eu tinha a sensação de que existia um movimento do mercado que estava seguindo numa direção que não a direção do mainstream, que era a direção um pouco mais conservadora do formato de TV. Então eu percebi que outros canais, cara, os influenciadores enormes começaram a crescer. E esses caras não dependiam da TV Globo. Entendeu? Porque existia uma certa soberba interna também de que a Globo não tem competidor, a Globo não compete com ninguém. Vai olhar para aqui, para Record, não tem ninguém para competir com o digital não é nada. Então eles acharam que o mundo fosse congelar e não fosse ter esse processo evolutivo digital e tecnológico e de produção de conteúdo que existiu, né? Para o bem e para o mal. E aí, quando você nota que eles foram surpreendidos com isso e impactaram por meio de comportamento com os colaboradores, falei, cara, não tá legal, mas ao mesmo tempo eu não sei o que tá rolando lá fora e eu preciso necessariamente ter coragem suficiente para pular desse barco antes que seja tarde demais. Entendeu? Você tinha um plano? Eu pensei o seguinte, cara, passarinho que bebe água primeiro, vai primeiro na fonte, bebe água limpa. Eu falei, cara, quanto tempo eu vou perder aqui dentro, sendo restrito pelas normas internas, de produzir e entender quem eu sou fora desse cenário? Quanto tempo eu vou perder? E aí eu aproveitei um momento em que eles iam me rebaixar profissionalmente, me tirar da apresentação do programa. Eles iam te rebaixar? Eles iam me rebaixar profissionalmente. Eles iam me tirar da apresentação do programa e voltar para a reportagem. Tinha a ver com o seu enfrentamento? Também, eu acho. Eu nunca fui uma personalidade muito fácil de lidar. Eu sempre brigava pelas minhas posições. Okay. Isso teve prós e contras. Inclusive a meu favor. Né? Eu tive prós e contras. Uhum. Isso é uma característica de personalidade. Eu aprendi muito com essa característica, né? Principalmente relacionado aos contras. Estou aprendendo. Mas os prós era ter um posicionamento para explicar exatamente o que eu pensava. E aí eu falei, cara, então não. Nesse formato, mas como não? Você vai pedir, você vai sair? Eu falei, não, eu vou sair. Da Globo e você vai sair, eu tinha um contrato, o contrato estava vencendo. E eles esperaram para me achatar, me colocar contra a parede, no finzinho do meu contrato. Faltava 2 meses para terminar, eles olha, o que tem para você é isso, com redução de salarial de tanto, e com downgrade de função, porque a gente está mudando tudo. Eu falei, não tem problema não. Onde eu assino para ir embora? Você ia voltar a ser repórter? A ideia era essa? E eu não tenho absolutamente nada a voltar a ser repórter, mas assim, dentro de uma programação evolutiva, de ter apresentado os principais, precisa evoluir, claro, cara. Claro. Pô, eu pensei, e os caras me chamaram para conversar, e o argumento que me deram, e aí foi o melhor, que foi a cereja do bolo, é que eu ia sair porque determinado gestor que tinha assumido tinha recebido uma informação de uma pessoa lá dentro, e que essa pessoa lá dentro tinha um certo ciúme do que estava acontecendo por conta dos altos índices de audiência, que a gente estava performando muito bem, e que eu estava sendo vítima de fogo amigo. Eu falei, era o que faltava. Para complicar, assim, para completar a situação, existe ainda uma fofoca interna, então esse espaço já não é mais para mim. Tá tudo certo, sou muito grato. E eu, de verdade, cara, eu sou muito grato pelos os 20 anos que eu tive na TV Globo, porque
me abriu portas, me trouxe conhecimento, conheci pessoas maravilhosas. Assim, foi um sonho de vida. Mas coube a mim enxergar quando era o momento de saltar do barco, entendeu? Ivan, a gente fala muito no projeto A Última Pauta, e são coisas que eu sempre pergunto aqui nas entrevistas. O quão preparado você estava, ou de repente achava que estava, para esse mundo louco do empreendedorismo? Você estava prontão assim? Como é que foi? Tava nada, eu não estava prontão. E eu sempre tive uma característica de tentar experimentar valendo. Eu vou experimentar valendo. Então, quando eu saí, eu preciso confessar que eu fui surpreendido com algumas propostas que não deram certo. Então, eu imediatamente após sair, eu fui convidado para trabalhar em algumas emissoras, na Band, principalmente na Record. Os caras queriam me contratar 15 dias depois, queriam anunciar. E uma pessoa da TV Globo falou assim: não assina, não assina, tem um projeto enorme para você. Uma ex-Globo tinha saído, tem um projeto enorme para você, tem um projeto, te garanto, te garanto, te garanto, te garanto, te garanto. Falei, tá bom, vou na sua, confio em você. Você foi meu diretor, não vou assinar. Mas você ainda estava com televisão no seu radar, então? Tava. Ok. E aí eu dei não para todo mundo que me chamou. E esse diretor, um mês e meio depois, falou assim: eu não tenho mais o projeto. Você tá brincando? Só que é Que muito bacana, louco, é muito louco, porque daí eu encarei essa situação e falei assim, cara, isso não tá acontecendo por acaso. Não tá acontecendo por acaso. Isso tá acontecendo para, de repente, revelar uma necessidade de entendimento, a vera mesmo, do que tá acontecendo. Eu já tinha uma palestra que já rodava relativamente bem, conseguia pagar minhas contas dando minha palestra. Falei, agora eu vou montar um podcast e vou ver o que dá. Aí montei um podcast, cara, andei com os produtores de conteúdo digital de infoproduto. Puta, cara, andei com essa galera numa época, cara. Aprendi muita coisa com os caras, mas aprendi muitas coisas observando aquilo que eu não queria pra mim. Tipo o quê? Tipo o quê? Produzir conteúdo que não gera transformação em ninguém, Legal. sabe? Uhum. Na época, essa primeira grande... Acho que a segunda leva ali de produtores de conteúdo, Arrasa Quarteirão, que ficava fazendo live um pouquinho antes da pandemia, depois da pandemia, colocando 100, 150 mil pessoas ao vivo e vendendo curso pra caramba, cara, torta direita. Aí criaram lá uma cartilha de fórmula do lançamento. Uhum. Porra, e aí eu me mostrei interessado e esses caras viram que eu era uma figura pública. Não, anda com a gente, vai, pai. Começaram. Eu cheguei a lançar um curso de comunicação usando a cartilha dos caras e hoje eu olho para essa cartilha e falo assim, isso não tem absolutamente nada a ver com minha essência. Como eu me permiti fazer isso? Mas fiz uma vez só. Uhum. Olhando para aquilo, falei, não vou fazer os caras, não, vamos continuar que você vai ganhar dinheiro. Eu falei, não quero esse tipo de dinheiro, para mim não serve. Mais uma Eram vez. promessas, Ivan? Promessas assim? Não eram promessas, eram simplesmente algoritmos, né, que eles aplicavam, algoritmos do comportamento junto ao consumidor, ao público deles digital. E que para mim não fazia sentido. Eu comecei a ver com valores diferentes. Falei assim, não, isso aqui para mim, isso aí você não está entregando resultado, você está enganando as pessoas. Né? Eu falei, não, isso eu não vou trabalhar com isso. Não, mas você não está entendendo, o importante não é isso, o importante é você fazer uma esteira longa, tal. Falei, hoje eu tenho uma esteira longa, eu tenho alguns produtos para vender, mas por meio do entendimento da transformação única e exclusiva que o meu perfil gera na sociedade. E eu sou diferente de você, que é diferente de outro jornalista. Eu preciso entender, por isso é a minha busca constante por aprendizado, como eu impacto a sociedade hoje, usando quem eu trago no meu histórico pessoal e profissional e como hoje eu posso servir para marcas, produtos, empresas, portais de comunicação, dando o meu melhor. E esse aprendizado é semanal. É semanal. Então, o que funcionava até o ano passado, até 3 meses atrás, não funciona hoje. Isso é uma loucura, né? Entendeu? Algoritmos de plataformas de YouTube, de TikTok, de Instagram, até do próprio LinkedIn. Eu estava com o presidente do LinkedIn essa semana, eu fui convidado lá por ele para gravar o podcast. Que massa. Tudo muda muito rapidamente. Então, hoje, se você não estiver muito conectado ao que é tendência para você explorar o melhor aquilo que você pode contribuir, porque as oportunidades quicam o tempo inteiro. Uhum. Tem hora que você vai acertar, tem hora que você vai errar, tem hora que você vai acertar muito grande. Então, você tem que estar conectado. Se você se propõe a se reinventar nesse formato, é isso, cara. Uhum. Ivan, você tem um puta nome famoso, né? Então, é claro que depois dessa transição, imagino, você era um cara que devia ter um bom salário, porque você chegou num patamar que poucos jornalistas chegam, mas imagino que você tenha percebido o valor desse nome realmente no momento que você saiu, né? Como é que foi? Porque ainda eu, por exemplo, que sou um cara com muito menos renome que você, muito mais local, percebi que o meu nome valia mais fora da TV do que dentro da TV. E você? Quando foi que você falou, caralho, eu realmente construí algo sólido aqui
Os caras estão querendo me ter do lado e tal. Cara, esse é um processo constante, não foi, continua sendo. A gente tem que se apropriar, às vezes, da nossa... Inclusive pro bem e pro mal, assim. Acho que, às vezes é colocar o pé no chão e não achar que você não é mais do que você de fato é, né? É entender genuinamente a transformação que você pode gerar num segmento. Se eu pudesse olhar para trás e observasse qual foi o erro, eu tenho um grande erro que eu cometi. Eu consigo ver, enxergar, hoje eu consigo enxergar. Que é o seguinte, eu primeiro vou explicar o conceito. Tá. Eu entendi que a gente não pula, você não pode pular de um sucesso para um outro sucesso. Esse sucesso, não deixa ele para trás. Se você tem sucesso fazendo alguma coisa, não abandona ele 100% para tentar construir um outro sucesso. Não. Continua com esse sucesso, mantém o sucesso e tenta, aos poucos, trazendo autoridade daqui para cá, sem largar esse sucesso. Vou te explicar agora. Em 2019, quando eu saí da TV Globo, eu trabalhava com esporte, né? Fiquei muito tempo no esporte. E o esporte, ele tem uma característica recorrente, que ele acaba sendo repetitivo, né? Todo ano tem Campeonato Brasileiro, todo ano tem Libertadores, a cada 4 anos tem Copa do Mundo, Olimpíada. Só que algumas coisas se repetem. Então, jogos, entrevistas coletivas, e eu fiz muito isso. Eu era muito refém do noticiário hard news de esporte. E isso cansa, porque você trabalha de segunda a segunda. Né? Segunda a sexta você trabalha, sábado ali, aí final de semana tem um jogo que você assiste e tal. E eu sempre amei, só que teve um momento que eu cansei, porque eu sempre qualifiquei o formato esportivo como um pouco emburrecedor para quem só vive disso. Por que ele é emburrecedor? Porque ele é repetitivo. Né? As entrevistas coletivas são sempre iguais, não tem nenhum grande cérebro pensante no esporte. E aí quando você começa a olhar para a qualificação das perguntas, do nível de debate esportivo, ele começou a cair no dia a dia. Então isso foi me enjoando. E quando eu saí da TV Globo, eu falei, cara, já fiz muito esporte. Ele ocupa o HD na minha cabeça full time. Eu vou parar com o esporte. Eu não quero mais fazer esporte, eu não quero mais fazer programa de esporte, eu não quero mais fazer podcast de esporte. Eu quero falar sobre empreendedorismo, porque eu usei o meu podcast, que eu criei logo depois que eu saí, que já era o tema da palestra, chamado Desobediência Produtiva, para colocar pessoas na cadeira, assim como eu estou sentado contigo aqui hoje, colocar uma pessoa aí onde você estava sentado, então eu trazia, sei lá, a Maria Luísa Trajano do Magazine Luiza, para sentar aqui para me dar uma entrevista. Eu coloquei o João Adib para sentar aí, o primeiro podcast que ele gravou na vida foi comigo, em 2019. Que legal. Então, eu sentava para conversar com as pessoas para extrair alguma coisa sobre eles que eu não sabia e que poderia encurtar o meu caminho no empreendedorismo. Então, eu não tinha vergonha de fazer as perguntas meio que sem noção, porque eu falava, olha, primeiro eu não sou do seu nicho, posso entender como funciona o seu nicho, quem é você, o que você faz? Só que eu sempre fiz um formato livre de entrevista, que eu ia meio direcionado pela minha curiosidade, pela minha ignorância até em alguns termos de como usar, porque eu acreditava que uma audiência muito similar à minha talvez não estaria preparada para fazer perguntas básicas para o cara e ela se sentiria atendida pelo meu nível de preparação. Porque se eu me preparo demais para fazer, vem cá, me mostra o seu demonstrativo, o seu DR aqui da sua empresa e tal. Eu falei, cara, o Ivan estudou isso, não é nativo da minha essência, entendeu? Então eu usei isso como uma possibilidade de ampliar o meu networking, de aprender sobre temas que eu não sabia, aprimoramento de vocabulário, de ideias, porque a partir dos insights de muitos entrevistados interessantes que eu trazia, eu ia estudar algum tipo de coisa para aprender. Paralelamente a isso, em 2019, eu fiz um curso rápido em Stanford. Eu fui levado por uma marca, fiquei lá 2 semanas pela Seara, os caras me levaram para lá e a contrapartida era, a gente não tem dinheiro, mas a gente vai oferecer o que a gente está colocando aqui para alguns varejistas nossos, que é a Escola de Negócios Seara, a gente está possibilitando lá um estudo em Stanford. Legal. Você quer? Eu falei assim, puta, cara, é isso que eu quero. Eu não quero dinheiro não, vocês me pagam tudo? Pagamos. Você vai? Eu falei, vou. Levaram a mim mais 4 influenciadoras. Essa galera aqui não estava muito afim de fazer o curso, eles queriam mais para produzir conteúdo lá. Eu falei, não, eu não abro mão disso aqui. E aí eu fui e eu mergulhei nisso em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Isso me deu um entendimento de como o mundo funcionava e para que caminhos eu poderia ir em relação ao empreendedorismo, né? Então foi um momento da vida muito importante, só que assim, eu não tinha nenhum tipo de plano quando eu recebi esse não do cara. Meu plano era fazer um podcast, continuar dando as minhas palestras, tentar entender se eu tinha algum tipo de produto ou serviço além desses para monetizar. Foi aí que eu comecei a andar com os infoprodutores, eu vi que não.
E hoje, cara, quando eu olho pra trás, eu falo, puta, teve muita coisa legal que eu fiz, mas eu não teria abandonado o esporte. Por Foi quê? um grande aprendizado. Sim. Hoje, quando eu olho pra minha audiência, eu voltei a falar de esporte em 2024. Quando eu olho pra minha audiência hoje, cara, eu posso falar de empreendedorismo, eu posso dar minha palestra que não tem a ver com esporte, eu posso, enfim. Só que eu não posso abandonar o público do esporte. Porque esse cara é o cara que paga a minha conta. Uhum, É o cara que a marca vem atrás de mim por conta da identificação que eu tenho com esse consumidor final. uhum. Entende? Perfeito. Esse é o cara. E eu, até de 19 a 2024, eu evitei isso. Assim, não quero, não quero, não quero. Até que uma pessoa muito próxima e com uma visão estratégica absurda chegou no meu lado e falou assim: chega, você tem que voltar pro esporte. Queira ou não. Que foi a Giovana, minha sócia. Ela falou, você tem que voltar pro esporte. Todos os nossos outros negócios, eles vão ter muito mais propulsão e visibilidade se você voltar a atuar no esporte. Não significa que você precisa abrir mão das outras verticais, mas tem que voltar a falar de esporte. Eu voltei, a coisa mudou. Funcionou. Muito. Você começou a conseguir conectar marcas à sua audiência. Muito. Porque era a sua audiência, no fim das contas, estava lá. E assim, uma coisa, lembra que eu falei que um sucesso, eu não posso pular de um para outro? Abandonar Uma coisa não impede a outra de acontecer. Uhum. Entendeu? Então, hoje eu sou contratado para fazer palestra do mundo corporativo. Em ano de Copa do Mundo, tudo facilita porque existe uma analogia, né, ao esporte. É uma associação direta. Agora, em ano que também não tem Copa, os nossos negócios se movimentam. Nós montamos uma empresa de inovação que eu tenho clientes fixos, como, por exemplo, a Cirela. A gente está indo pro 2026, para o 4º ano consecutivo de contrato com a Cirela. Então, nós criamos produtos dentro de empresas, analisando o que é tendência no mercado e analisando a cultura organizacional, fala assim, ó, aqui dentro, galera, vocês estão desatualizados, vocês poderiam fazer isso. Faz pra gente? Faço. Vou lá, terceirizo tudo e implanto aqui. O empreendedor tem uma energia, né, Ivan? Assim, e eu Precisa ter. Precisa ter. Eu vejo essa energia em você, ela transborda. Só que tem muita gente da nossa área, tá lá ainda no tradicional e coisa e tal, que eu acho que não encontra dentro de si essa energia. Tem muita gente que fala pra nós aqui da Última Pauta, porque a gente fala muito sobre isso com todo mundo. Ah, cara, eu não sou empreendedor. E hoje eu tô te vendo aqui falar de tendência, de audiência, de um monte de coisa que é dessa cabeça do cara que tá olhando comunicação e negócio, né? Quando que essa chave virou pra você? E quando que você entendeu que todo jornalista é um pouco empreendedor, ou pode ser pelo menos? Na Se verdade, é que você concorda com isso, né? Cara, a chave virou pra mim quando eu não tinha outra oportunidade. Quando eu vi que todas as possibilidades eu tinha dado não, e que eu gostava de aprender na prática, eu falei, cara, vamos colocar para rodar isso aí, vamos ver como essa palestra roda, como eu posso me colocar sendo uma figura que gera valor para marcas, tenho a minha comunidade, tenho os meus produtos e serviços, e como eu vou impactar essa galera toda. Então foi tentativa e erro, foi lá em 2019. Só que isso tudo requer um nível de... eu falo assim, de coragem, cara, porque... E de muita confiança também, porque as coisas dão errado, entendeu? Pra caralho, né? As coisas, elas foram feitas para dar errado. Elas dão certo na exceção. E em 2019, pô, susto, medo ao mesmo tempo, aquele ímpeto de fazer diferente, uma coragem, falei, não, vai dar certo. 2020 veio a pandemia, não só ela, mas todo o histórico até então trouxe consigo um peso nas minhas costas de responsabilidade, até pela questão financeira. Isso fez com que o meu casamento terminasse, né? Eu me separei em 2020 para 2021, até por conta desse atual cenário. Então, assim, a minha parceira na época não era afim que eu fizesse essa loucura. E eu fui meio que, não, vai dar certo. Ah, não vamos mais ou menos. Daí esse conforto saiu, aí Quando não deu certo, você olhei pro relacionamento e falei, ó, tá meio apertado aqui agora. E aí eu falei pra você não sair. Eu senti que aí algumas coisas se desalinharam. Então, aí também precisou existir uma iniciativa, muito no que diz respeito ao que a gente acredita internamente, para dizer não. Eu saí do relacionamento com 2 filhos pequenos, né? Não foi uma separação fácil, foi uma separação litigiosa. Logo no período da pandemia, em que eu estava meio perdido profissionalmente, eu fiquei doente, eu fiquei internado 9 dias, muito mal, nesse processo de separação. E aí, cara, foi quando eu descobri que eu entrei numa depressãozinha ali. Pumba, me pegou. Pegou, eu me biquei pra baixo, e aí eu fui conversar com alguns profissionais, ó, tenta aqui um negócio aqui, um remédio aqui, tomei, saí, e comecei a falar, cara, eu tenho força pra isso, vou me focar em muito esporte, vou começar a ressignificar os ambientes que eu estou frequentando,
e comecei a olhar para o que dependia de mim. Eu falei, eu vou fazer o que depende de mim. O universo vai me entregar o resto. E o que dependia de mim era eu mudar o ambiente de pessoas das quais eu frequentava, né? Eu frequentava muita gente que, assim, eu olhava para essa situação e falava, cara, mas o Ivan lá do futuro, ele tem sinergia com esses valores desse grupo? Não. Então, vamos deixar de fazer parte desse espaço. Vamos investir em alguma coisa de um pouco mais qualidade. Dá pra Primeiro, dizer, o empreendedorismo te fez mudar amizades mesmo. sim, eu fui vendo que... Olha, eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia o que eu não queria. Uhum. Sabe? Mas eu sabia o que eu não queria. Eu olhava para alguns lados e falava assim, cara, isso aqui não serve para mim, isso aqui eu já experimentei, não serve. Uhum. E aos poucos eu fui fazendo uma curadoria do que não fazia sentido para mim. Beleza. Então, eu tirei muito o pé do consumo de álcool, mas, a gente bebia todo dia. Eu Cara, também. quem bebe todo dia, legal, você pode ter esse estilo de vida. Eu falei, não, isso é nocivo para mim. Perdi um Derruba. pai alcoólatra com 66 anos. Falei, cara, mas para eu ser forte o suficiente para não beber todo dia, eu tenho que sair desse espaço onde as pessoas bebem todo dia. Então, você rompe com alguns círculos de amizades que não fazem mais sentido. Então, falei, pô, eu preciso dedicar um pouco mais a vida ao esporte, eu preciso voltar a estudar. Eu comecei a fazer cursos fora do Brasil, online mesmo. Passei a estudar inglês de uma forma muito mais aplicada, passei a voltar a ler, até um período um pouco mais virtuoso com os hábitos da vida. Porque eu acreditava que não só a questão de longevidade, de qualidade de vida, isso ia impactar no meu profissional, Uhum. né? Então, e aí eu encontrei uma pessoa que passou a trabalhar comigo, e a gente começou a encaixar algumas coisas de uma maneira muito inteligente e interessante, porque ela é 23 anos mais nova, a Giovana, contratei ela como social media, e aí eu falei, cara, a gente tá indo bem, e ela começou a me dar direcionamentos, essa troca foi muito rica, porque a Giovana, ela foi uma pessoa que, por ser da geração Z, ela é nativa digital, ela tinha um olhar para a maneira de produzir conteúdo, consumir conteúdo e valorizar marcas e produtos e também serviços com uma outra lente da Uhum. minha. E a gente começou a dividir isso. E eu, em alguns momentos, ajudava ela com alguns pontos, ela me ajudava, mas eu bebi muito dessa fonte jovem, essa mente aberta. E aí a gente começou a colocar em prática algumas coisas, começaram a dar certo, e essa pessoa foi se aproximando de mim. Quando eu vi, essa pessoa era minha melhor amiga, minha namorada, minha esposa, E hoje o Ivan casamos. faz dancinhas de TikTok com ela, porque eu já vi. Então eu já fiz. É verdade, não é hoje, mas eu já vi. Tô brincando. Mas então a Giovana é a tua atual esposa. É minha atual esposa, Ah, mas assim, legal. mais que a atual esposa, né? O fato da Giovana ser esposa foi consequência da parceria de vida que nós temos, e o principal fruto disso, o primeiro passo depois da amizade, foi a parte profissional. A Giovana é uma pessoa capaz de enxergar o mercado e mapear o que é tendência que a minha lente não conseguia ver até então. Ela contribuiu muito com isso. Então, hoje, todo mundo do meu time, da minha empresa, de tudo que eu faço, é muito jovem. Não bate nos 30 anos. Uhum. Porque eu tento beber da fonte dessa garotada porque eu me sinto jovem. Na Uhum. minha cabeça eu não tenho 49. É engraçado, eu acho que eu congelei no tempo, pelo menos de mentalidade, eu não passo dos 28. Então a sensação que eu tenho é que, cara, eu tô fazendo acontecer com essa nova galera. E aí, às vezes, eles olham pra mim e falam assim, puta, Ivan, mas você é referência pra gente. Eu falo, mas referência do quê, cara? Uhum. Pô, vocês que são Legal isso. referência pra mim, porque vocês me ensinam tanto. Então, viram a troca. Porque não tem essa questão da fama. Cara, eu odeio essa palavra fama. Ah, mas tem fama. Não, não, cara, eu tive um período de muito sucesso no que eu fiz e agora eu quero construir os meus próximos sucessos, Uhum. né? Porque, não, mas você é coisa... Não, eu sou uma cara que entrou muito tempo na casa das pessoas sem pedir autorização. Pelo período de tempo que a TV Globo disponibilizou. Agora, fama e sucesso, cara, a gente precisa encontrar o sucesso de amanhã. Porque Uhum. se você se sentar em cima daquilo que você construiu e ficar, não, porque eu fiz isso, eu sou isso, cara, você deixa de entender o que está acontecendo amanhã, entendeu? Você trouxe um insight muito interessante, porque a Giovana e hoje o seu time te ajudam a conectar o que tem de melhor desse Ivan Moré, que é um cara que vem do jornalismo tradicional, Sim. tem um monte de qualidade, uma história, uma bagagem, mas para conectar com oportunidades. Um monte de qualidade e um monte de defeito também. Claro, Né? claro. Isso. E até o defeito é legal no É. digital, porque a vulnerabilidade é muito melhor aceita do que na televisão. Já não pode ser A melhor vulnerável. ferramenta de conexão no digital é a vulnerabilidade. E me entra num ponto importante, porque eu sempre te acompanhei, o Ivan Moré, aquele bom moço ali do Globo Esporte e tal, de repente você sai e eu começo a ver um Ivan Moré diferente. Continua sendo bom moço, tá, Ivan? Não é isso. Mas eu comecei a ver você se posicionando e a gente sabe que precisa posicionar. O digital faz parte, né? Sim. Posicionamento faz parte.
Como é que você conviveu com essa coisa de, cara, o Ivan Moré hoje tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E é necessário que seja Sim, assim. Quando você trabalha na Globo, parece que todo mundo te ama. sim. De repente, não mais. Como é que é conviver com isso? Essa questão do posicionamento, principalmente no segmento do esporte, né, na vertical de esporte, foi uma descoberta, inclusive, para mim. Em 2024, quando eu voltei para o esporte, eu fui convidado pela Rede TV para fazer um projeto, que era Qual é, Moré? o Qual é Moré. E aí nós fizemos o projeto. Eu percebi no diário esportivo que, primeiro, eu tinha liberdade editorial e que o meu olhar para o que acontecia no esporte, para uma perspectiva de gestão, de empreendedorismo e de um monte de coisas mais, falei, cara, isso aqui tem muito erro. Isso Só, aqui Ivan, tem. só vamos dar oi pro meu querido Cássio Barco, meu irmão, meu Ô, amigo. Cássio Barco! Quanto tempo! Cassinho, e aí, beleza? Cássio Senta aí, Barco meu irmão. Toma um sumiu. café. Beleza. Desculpa, você tava falando do posicionamento e Do tal. posicionamento e do. Porque eu tinha te perguntado como é que você foi lidando com essa coisa de... Ah, eu voltei para a Rede TV em 2024, fiz o programa de esporte e lá eu era o apresentador de esportes. Só que eu comecei a olhar, depois de 5 anos afastado do cenário esportivo, de como as coisas estavam andando. A maneira que eles tratavam jornalistas nos clubes, a questão da arbitragem, a questão do VAR, a gestão dos clubes, as entrevistas coletivas, a maneira que alguns personagens do futebol contemporâneo, como a presidente do Palmeiras, o técnico do Palmeiras, o Abel, se posicionavam. Eu falei, cara, isso aqui é tudo muito ruim hoje em dia, isso aqui evoluiu. E eu senti a vontade de me posicionar editorialmente. E quando eu senti essa vontade, eu falei, só vou fazer, porque eu tenho essa liberdade. E eu fiz. E começou a dar certo. Por livre e espontânea vontade. Na época eu trabalhava com o Marcos Assunção, eu tocava a bola para o Assunção. O Assunção não tinha uma opinião muito evidenciada, ele preferia não colocar tantos panos quentes, tanta opinião no diálogo. Falei, cara, vou opinar eu. E eu comecei a opinar. E eu percebi que isso é um caminho que ele traz, mais uma vez, bônus e ônus, Claro. né? Então, assim, a partir do momento que você passa a se posicionar, você vai agradar alguns, vai desagradar muitos. E foi uma escolha, pessoal. E hoje eu tenho uma linha editorial muito bem definida, em que muitas vezes eu faço alguns quadros no meu digital, em que eu emito minha opinião, e algumas vezes eu tenho a liberdade de fazer uma crônica como corintiano. E na crônica como corintiano, eu sempre vejo, viu? eu gero provocação. Você deve ter visto, pô, eu provoco palmeirense. Aham. Só que isso não significa. Você vai gravar no calor do momento, né? A gente tá puto, você Isso acabou o não jogo, si- você vai lá. Isso não significa, cara, que eu desrespeito ou que eu deixo de reconhecer, pela minha perspectiva jornalística, tudo que acontece do lado de lá. Eu não estou no digital fazendo esse tipo de crônica e provocação quando eu coloco a camisa do Corinthians para falar, querendo desmerecer o adversário, falar que o palmeirense não serve ou que eu sou superior por conta disso ou daquilo. Não é sobre isso. É dentro de um nível de aceitação e respeito que eu acredito ser saudável quando você faz uma provocação. Só que o problema é que esse tipo de narrativa, muitas vezes, ele acaba conectando uma faixa de muito extremista. Sabe aqueles ultras extremistas dos clubes, o heavy user do futebol, que é o cara que propaga o ódio? Esse cara não é o grosso da torcida. Ele é apenas uma parcela pequena, porém ele faz muito barulho. Né? Então, por meio desse cara, às vezes você recebe algumas mensagens, algumas ameaças, alguns confrontos, que você fala, cara, como é difícil mexer com essa galera, né? Então, assim, hoje a gente Já rolou demais? Não, já. Pô, se eu fizer qualquer videozinho provocando um pouco mais o Palmeiras, vai vir uns malucos querendo falar, eu vou te matar, quando eu te encontrar, eu vou te pegar. Só que isso não acontece, porque teve muito corintiano, inclusive, que já quando eu critiquei o Corinthians, com argumentos e com fatos, pô, quando eu te encontrar, isso. E às vezes eu vou no estádio, encontro o cara, Ivan Moré, pô, você tá falando mal do nosso time lá? Eu falo, tô por causa disso. Não, pô, mas você tá de sacanagem, pô, mas você é um cara bacana, tira uma foto comigo aí. Exatamente. O cara que fala que te xinga e vai te matar, quando ele te encontra, ele tira uma foto. Entendeu? Graças a Deus, né? É o que acontece. Então, assim, isso traz os dois lados da moeda, mas é algo interessante que eu percebi que era uma linha editorial que eu poderia adotar, porque a partir de agora eu não sou refém de nenhuma linha editorial pré-estabelecida, entendeu? De uma galera que, não, você tem que fazer assim porque a linha editorial, a cartilha da nossa instituição diz isso. Não, hoje eu sou dono da minha linha editorial. Inclusive, eu tenho que entender, até em relação ao posicionamento que eu tenho, se eu quiser entrar em determinados tipos de nicho, com que entidade eu converso, com que entidade eu não converso. Que marca você representa? Exatamente. Recentemente, eu fui, olha que engraçado, eu fui orçado por uma entidade
de futebol, uma entidade específica, né? Vai juntando aí. Para uma entidade, que não é do Brasil. Ok. Não é do Brasil. Eu posso falar que não é do Brasil. Para falar bem do presidente. Se eu poderia produzir dessa entidade. Ah, ok. É uma entidade esportiva, para falar bem do presidente. Então, assim, quando você cobra para fazer 3 conteúdos em que você apoia o perfil dessa figura, eu falei, não posso, cara, porque essa figura eu já critiquei. Né? Eu não posso falar bem desse cara, eu já critiquei, então isso é incoerente. Então, não, nesse ponto eu não entro. Então, existe isso no mercado. Então, eu estou dando só um exemplo tangível de hoje, as escolhas que você precisa fazer se você quer estar em alguns lugares e espaços, entendeu? Esse tema é legal porque somos jornalistas, né, Ivan? Até onde... Eu estava aqui com o Ernesto Palha agora há pouco, e o Ernesto tem uma visão, digamos, firme a respeito do nosso papel. Só que ele tem ele traz isso pelo recorte do ângulo dele, da carreira que ele teve, etc, etc. Eu já tenho uma visão de que nós jornalistas temos que encontrar um equilíbrio entre como que a gente monetiza o que a gente faz no novo jornalismo e como que a gente mantém a essência, que é a nossa essência. Como é que você faz esse balanço? Você me contou, por exemplo, que amanhã você vai fazer um evento para uma grande marca. Como é que você tem balanceado? O Ivan Moré é jornalista, que, cara, trabalho social, né, e tal, e o Ivan Moré é empresário. Cara, não tem, tudo se conecta, é o mesmo. Aí que tá, isso é o que eu descobri. Eu sou 360, tudo tem que conversar e tudo tem que ter coerência. Porque se não tiver coerência, você vai se arrebentar. Perfeito. Então, o cara que eu sou dentro de casa e que eu posso ter uma narrativa, de repente, como pai, como marido, eu posso criar uma vertical de conteúdo, porque as pessoas querem saber da minha vida pessoal, né? Isso é uma vertical de conteúdo, isso monetiza. Eu acabei de sair agora de uma loja, antes de vir para cá, de produtos de bebê, de carrinho, não sei o quê. A gente ganhou uns carrinhos, eu não gostei, eu falei assim, preciso trocar. Conversei com uma loja, falei, não, a gente tem interesse. Então, assim, isso é uma linha de receita que eu tenho. Legal. A minha vida pessoal ela é uma linha de receita, junto com a Giovana e junto com a Amora. Então, isso é uma vertente de conteúdo. Aí... Que você criou agora na paternidade recente. Então, na verdade, eu nem criei. Aconteceu. Isso aconteceu. Isso a gente percebeu. Eu faço naturalmente isso. Então, tem esse conteúdo lá, tem marca que se interessa, dá para monetizar. É negócio. Hoje em dia é negócio. Não significa que eu estou me vendendo para o mercado, não. Mas você faz algum escrutínio, assim? Você faz, vou entender essa marca, o background. Sim, preciso. Precisa, porque você tem que entender com que marca você está conversando, né? Para ter genuína identificação, para ser verdadeiro. Então, isso é uma vertical. Aí, eu sou um cara que passei a cuidar da saúde. Então, eu treino numa academia. Então, a academia que eu treino, eu vou lá, vez ou outra eu posto, trabalho com o meu personal. A empresa que me dá assessoria de saúde é uma parceira. Perfeito. A academia é uma parceira. Personal, parceiro. Parceiro. Então, assim, tudo que você deixa de gastar, você está ganhando, concorda? Claro. E algumas coisas podem gerar uma fonte de receita. Então, eu andei por muito tempo com um carro que era de uma marca. Então, isso aí não está no meu profissional, isso aí está no lifestyle. Então, tem saúde, lifestyle, uma vertical lifestyle, uma vertical de saúde. Aí tem várias outras verticais. Papai recente. Eu acho que essa está dentro da vertical de família, de lifestyle e família. Okay. Aí você tem a vertical de esporte, aí você tem a vertical de empreendedorismo, aí você tem que saber quais conteúdos fazem sentido para a sua produção no dia a dia e que eles se conectam no formato 360. E quais os produtos que você vai lançar a partir daí. Né? E esse produto é tentativa e erro. Tá. Então, ter um podcast é um produto, ter uma palestra é um produto, ter uma newsletter é um produto, ter uma empresa que você conversa com o B2B, como a gente tem a IM, que aí eu vendo quando eu vou palestrar para o dono da empresa, eu falo assim, olha, além da minha palestra, eu tenho um segundo passo, que é um treinamento. A sua imagem é o seu ativo nesse caso. Então, a minha palestra é o cartão de visitas e o treinamento que a gente está no B2B, em que eu terceirizo boa parte da mão de obra, mapeando por meio do olhar de tendência que a Giovana tem, de cai dentro da empresa, você precisa melhorar. A Giovana vai anotando tudo. Precisa para isso. A gente monta o escopo, vende para a empresa, queremos. O projeto já chega pronto. Chega pronto. Então, assim, tudo isso tem que se conversar. Essas linhas editoriais, elas têm que fazer sentido. Então, não é só presença no TikTok, no Instagram e no Twitter. Você tem que ter uma presença no LinkedIn, para você monetizar suas palestras e tentar vender. Você tem que fazer tráfego pago, né? Enfim, tem que fazer networking. Como é que você se mantém relevante, Ivan? Porque você sai de uma plataforma poderosíssima e, de repente, você precisa continuar tendo essa imagem que você tem e que me levou, por exemplo, a te chamar aqui porque você continua aparecendo no meu feed. Sim. Como é que você faz isso? Cara, primeiro passo é você entender que a relevância, ela é relativa. Ok. Você tem antigamente,
você pensava assim, pô, como é que você mantém a relevância? Eu tinha relevância? Dependendo do ponto de vista, sim. Dependendo do ponto de vista, não. Para aquele recorte, né? Porque Naquela assim, eu época. apresentava Uhum. numa TV de capilaridade nacional, num país continental, mas eu conheço gente que nunca me viu aqui de São Paulo. Eu não sei quem é você, nunca ouvi mais magro, mais gordo, não te Ok, conheço, porque o cara não gosta de esporte. ok. Então, para esse cara, eu era irrelevante. Então, hoje, quando eu falo como se mantém a relevância, depende. A pergunta que a gente faço é: para que nicho? E para que Ok. posicionamento? Então, primeiro, Para o seu antes de você objetivo. querer ser Uhum. relevante, é preciso você entender que caminho você quer trilhar para você adaptar ao carro que você precisa usar. Uhum. Entende? Então, hoje, relevância para mim, mais uma vez, eu preciso estar presente no esporte. Isso foi o erro. Eu Então já é um pouco da abandonei. resposta para minha pergunta. Então assim, eu me Você mantenho tá ali relevante. na raiz esporte. Eu me mantenho relevante. Falando com um público que me identifica como alguém de muita credibilidade, de muito tempo no imaginário emocional e afetivo, e que eu não posso desperdiçar essa autoridade que vale bastante num segmento que eu domino e que gosto. Perfeito. Não significa que eu deixei de gostar, eu gosto, é que só quis dar um tempo. Então, por exemplo, eu preciso produzir conteúdo de esporte. Uhum. Dentro do nicho esporte, existe o subnicho Corinthians. O corintiano é muito identificado comigo, Uhum. né? Então, assim, produzir conteúdo no esporte e pro corintiano é um nicho. É uma Legal. base de É sustentação uma da base de sua sustentação da relevância. minha relevância. Tá. Ok. Isso não é o suficiente. Eu preciso participar de podcasts que não só de esporte, ou participar de eventos sociais, para eu conseguir comunicar a minha narrativa atual para que as pessoas tenham interesse em comprar os meus outros produtos e serviços. Perfeito. Entendeu? Palestra, os treinamentos que a gente tem por meio da IEM. Então, tudo isso exige um fomento. Então, ser relevante muitas vezes não é estar em evidência, mas é estar em contato com as pessoas certas, no momento adequado. E aí a gente precisa fazer mapeamento de como as coisas são feitas hoje em dia. Porque hoje a grande dificuldade não é você estar nos lugares ou manter essa relevância por meio do gerenciamento de imagens. A maior dificuldade hoje é saber com quem você não vai andar. É dizer não. Perfeito. Porque oportunidade tem demais. Uhum. E dizer não hoje, para mim, é o grande ativo do cara que sabe produzir o próprio conteúdo. Dizer não para um monte de coisa. Que é a grande. E eu disse muito sim numa época. Enchi muito meu balaio de ideias, informações e relacionamentos e convívio, que eu percebi que eu perdia muito mais nessa troca do que eu Uhum. ganhava. Uhum. Então hoje a minha ideia é focar naquilo que de fato faz sentido. Algumas verticais que eu não posso abrir mão de continuar produzindo conteúdo mais aprofundado, mais inteligente, com a mesma consistência e deixando de me distrair com o que não é meu. Porque o Perfeito. mundo que vem de fora pra gente, chega muita oportunidade o tempo inteiro, cara. O Uhum. tempo inteiro, ó, isso. E eu tenho uma tendência a me distrair muito facilmente. Uhum. Então, fazer a seleção do que de fato não serve e dizer muitos nãos, talvez seja o grande ativo hoje para você se manter relevante e consistente naquilo que você escolheu tocar. Maravilhoso. Perfeito. Entendeu? Você acha que isso tem conexão com a nossa vaidade intrínseca do profissional de vídeo, que eu também me considero? Sim. É abrir mão de coisas que às vezes vão te colocar ali num momento de, cara, tô sendo muito validado, muita gente tá me vendo, mas estrategicamente isso aqui não vai valer pra nada. Cara, originalmente já, nós do vídeo, nós já somos pessoas que fomos estimulados a trabalhar a vaidade e o ego como principal ativo. Isso é péssimo. Isso é Péssimo mesmo. péssimo. Só que hoje nós não somos os únicos, né? Todo mundo que produz conteúdo digital hoje, todo mundo tem a possibilidade, todo mundo tem um canal na palma da mão, todo mundo hoje trabalha essa indústria da atenção e de querer viralizar o tempo inteiro, de chamar a atenção. A gente vive a civilização do espetáculo, cara, igual eu nunca vi na minha vida. Tem um livro do Mário Vargas Llosa que eu li assim que eu saí da TV, chama Civilização do Espetáculo. Uhum. Cara, ele antecipa, lá em 2015 e 2016, tudo que a gente está vivendo hoje, que ele chama de cultura da bisbilhotice, né? Uhum. Cultura da Da bisbilhotice. bisbilhotice, De querer ver a vida do outro. mas o que dá clique? Aham. Né? O que dá clique? Polêmica, fofoca, opiniões. E aí o mundo passou a ser muito extremo hoje em dia, né? Então todo mundo tem opinião sobre tudo. Se você emite uma opinião no meio do caminho, ou se você quer simplesmente se expor, existe sempre um valente por trás do digital, te apontando o dedo, te fazendo ofensas absurdas. A sociedade está completamente doente hoje, cara. Eu sinto isso Quando também. eu mapeio o que a gente vive e a rodinha do hamster que a gente está girando, nossa. É só você pegar o histórico de todo mundo que você conhece e ver quanto tempo ele fica consumindo conteúdo digital. Instagram. Se você tiver ali
scrollando e não se dando conta do que você está fazendo, você é uma prisão dessa civilização. Você é um dos prisioneiros dessa civilização do espetáculo. Entendeu? Então eu acho que hoje o objetivo que eu tenho como vida, de vida mesmo, para olhar para tudo que está acontecendo e me manter relevante, é tentar tirar essa parte do que não infla o meu ego, mas o que de fato me torna um ser humano melhor. E a gente o tempo inteiro tem que refletir, porque nós somos reféns do nosso ego, cara. O Porra. tempo inteiro a gente é refém do ego. Às vezes eu olho e falo assim, eu vou fazer isso aqui por quê? Porque me dá visibilidade, porque me dá autoridade, Puta porque me marca dá grande, credibilidade. O que eu tô fazendo? Isso aqui pode abrir uma porta para mim, não tô fazendo só pelo ego. Puta, cara, então assim, será que não é o momento de aprender? Então eu já tomei. Eu tive 2 términos difíceis de relacionamento. Um primeiro com a TV Globo, o segundo término foi com o meu casamento, né? O meu primeiro casamento. Então isso me ensinou que o meu ego muitas vezes me atrapalhou nesse caminho de ter uma postura um pouco diferente, um pouco menos soberba, né? Um pouco mais pé no chão, se desconectando daquele cara que achava que tinha o mundo a seus pés só porque apresentava um programa. Não é nada disso, cara. Não é disso. Quando você sai, você vê o mundo pro lado de fora, você fala, cara, eu não sou tão relevante assim. Preciso remar muito aqui. Tem muita gente anônima que sabe muito mais do que eu, que entende muito mais do que eu. Então, baixa a bola, segura a onda, cara, porque eu ainda tenho muito a aprender, sabe? Porra, demais. Você me conecto muito. Eu falo muito com colegas que ainda estão na televisão. E o projeto. Bom, o meu próprio posicionamento até antes do projeto, que eu fiz, né? Que foi como você fez dentro lá da minha realidade, de empreender. Tem muita gente que me abraça às vezes, porque hoje eu tenho um relacionamento, por exemplo, com a Globo Local lá, de projetos que eu faço, tipo, Legal, e vão passar lá, e essas Super. coisas. Então, criei esse vínculo. Interessante. E às vezes eu vou lá, entro na redação, dou um abraço num colega e eu falei, como é que tá? Aí aquela resposta é aquela que a gente conhece bem, cara, é a mesma coisa. Você conhece, né? Tá na mesma, né? Essa é uma coisa, é um jargão nosso, né? Tá na mesma. E aí eu me pergunto assim, né, Ivan, mas por se tá na mesma, por que você não sai, cara? É perfil, né? Mas será que é só? Será que não tem também essa coisa de jamais conseguir abrir mão dessa energia de estúdio ali? Então, esse seu depoimento eu acho muito forte, porque você chegou muito alto, né? Cara, e tá valendo a pena? Pô, cara, se tá. Tá valendo a pena principalmente pela perspectiva pessoal. Entre uma vida garantida, fácil, cheia de facilidades, cara, eu prefiro o caminho da vida mais interessante, entendeu? Que gera desafios. Feliz aquele que pode colocar em prática, por meio dos exemplos, algum tipo de aprendizado que ele está se propondo a ter na vida. Porque a gente tá aqui para aprender, cara. A gente não tá aqui para... Cara, eu não tô aqui para ganhar na Mega Sena, eu não tô aqui para... Eu tô aqui para aprender. O meu processo... Eu tive esse entendimento, sabia? Eu tô aqui, eu só tenho uma responsabilidade com o universo e com Deus. É aprender e melhorar em todos os segmentos da minha vida. Se eu não estiver fazendo isso, se eu estiver olhando para alguma outra coisa que não seja isso, que não esteja conectada a isso, eu vou fazer errado. Por isso que hoje, muitos dos meus projetos não me tiram mais o sono. Eu consigo... Sabe o que eu comecei a fazer? Esse dia eu estava refletindo. Faz 3 anos que eu durmo, cara. Isso é maravilhoso. Eu durmo, eu passei a dormir. Para mim, essa é a maior riqueza, dormir. Sabe por que eu durmo? Porque hoje eu percebo que tudo aquilo que eu tiver que fazer para conseguir fechar um job, um projeto, uma empresa, um contrato anual, eu vou fazer. Ponto. A partir daí eu não controlo. E se eu não controlo, não depende de mim. E eu faço todos os dias um pedido, assim, universo, por favor, me apresente as pessoas certas e tire do meu caminho aquelas que não vão me levar para um processo de evolução. Sou resiliente à sua escolha, estou disposto a aprender e vamos ver o que acontece. Cara, as coisas acontecem. Lindo. Às vezes aquele projeto que você não fechou, a melhor coisa era você não ter fechado. Aquela emissora que você não foi trabalhar, a melhor coisa é não ter ido. Entendeu? E aí você deixa de ficar ansioso, porque a tua parte você está fazendo. Dentro de valores e virtudes e um olhar que você tem que estabelecer para você. Perfeito. Isso aí não está negociável. Não é o outro que vai apontar quanto eu valho. Não, cara, eu tenho o meu preço, eu tenho o meu valor, eu sei o que eu faço. E a partir daí eu posso negociar. Se a gente conversa na mesma língua, tudo bem. Se não conversa, cara, sorte, saúde, sucesso para o seu negócio. Eu vou tocar minha vida desse jeito. Maravilhoso. Né? Ivan, para a gente ir encerrando, aquela velha pergunta, né? Para os que estão mais jovens, etc. Você é casado hoje com uma pessoa... Mulher 23 anos mais jovem. 23 anos mais jovem, que te apresentou um olhar interessante sobre o mercado da comunicação, que hoje virou uma dupla sua. Imagino que você aprenda muito com ela com você e tal. Para a molecada que nos assiste, mas também para a gente da nossa geração, que, cara, porra, eu preciso me preparar, porque a última pauta é sobre preparação. Cara, uma receita de bolo básica para se preparar, se é que existe. Como se preparar?
Ai, cara, de forma prática, eu vou falar assim, hoje em dia, você precisa entender muito de ferramentas de inteligência artificial. Eu vou começar a fazer um curso de cloud agora, essa semana. Eu estava usando uma outra ferramenta, estou usando o cloud é incrível. Prático isso, né? Acho que isso é para qualquer segmento do mercado. Se você é jornalista, ou médico, advogado, o que quer que seja. Use ferramentas de plataforma de inteligência artificial. E, cara, esteja conectados a tendências no seu nicho. Vê quem que tá fazendo legal, diferente. Eu acho que isso exige, né, um pouco, inclusive, a gente acaba caindo nessa civilização do espetáculo, que é a civilização da atenção hoje. Se você puder determinar e organizar o seu tempo para você consumir parte do conteúdo sobre nichos específicos, aquilo que você precisa estar conectado, para você não ser superado naquele mercado, é um ponto número 1, e que você tenha um tempo para você refletir sobre o que você de fato quer. Para onde você quer chegar? Aonde você quer chegar? E de que forma você quer chegar? Porque eu ouço, cara, eu tenho escutado, nesse período eu também fiz curso de filosofia, eu vou citar a professora Lucilena Galvão. Tudo depende da reflexão que você faz para onde você quer ir, entendeu? Porque dependendo de onde você quer ir, cara, se você for pro abismo, de Ferrari é muito mais rápido, é melhor ir a pé, entendeu? Então escolha o que você quer na tua vida e tente enxergar a vida no longo prazo. Hoje a internet faz com que a gente acredite que todos os resultados são colhidos imediatamente com a viralização de um vídeo, com a monetização rápida de uma marca. Não é. É a construção do longo prazo que vai, de fato, te dar uma consistência em qualquer nicho que você for fazer. Então pense no longo prazo. Esse podcast maravilhoso foi gravado aqui no RFN Studios. Estúdio aqui na Faria Lima, aqui atrás está a Faria Lima. A gente bate um papo recebendo essa energia da capital paulista e é sempre um atendimento muito legal da galera toda, do Raul. Então, se você está querendo um lugar para bater papos maravilhosos como esse que eu acabei de ter com o Ivan Moré, pode acessar aqui, @RFN_audiovisual. Beleza? Você vai ser muito bem tratado. Ô, Ivan, cara, bom, te falei no começo, né? Eu assisti a você, meu irmão. Que legal, fico feliz assim, pra caramba, muito legal cara. estar aqui, cara, assim, lado a lado, tendo esse papo. Obrigado por ter Muito obrigado. Espero que eu tenha gerado algum tipo de insight interessante que a galera possa usar no dia a dia, né? Muito massa, obrigado. E veio de roupa de academia, e veio sem babar, mas tá aqui porque é ponta firme. Tamo junto, meu irmão. Prazer, tá? Prazer todo meu. Muito Valeu. obrigado. Imagina. A gente se vê na próxima Última Pauta. Siga a gente em todas as redes sociais, plataformas da sua preferência e tudo mais. A gente se vê e vai Corinthians. Fala um vai Corinthians aí. Vai, Corinthians! Bora, Corinthians.